Megali, né? E aqui na nossa pós em penal, sobre a coordenação do meu ilustre, grande amigo, professor Rodrigo Júlio Capobianco. Realmente uma satisfação muito grande. Hoje nós vamos falar nessa aula de um tema muito importante, falando de crimes contra o patrimônio. Vamos falar especificamente do crime de roubo, lá do artigo 157 do Código Penal. O crime de roubo, pessoal, em poucas palavras aqui para a introdução, né, é a subtração para si ou para outrem mediante violência ou grave ameaça, né? Então, aqui no roubo se exige a subtração do bem mediante violência ou grave ameaça. É um dos tipos penais mais comuns, mais corriqueiros que existe no nosso cotidiano, tá? Por vezes chegou a liderar o ranking dos crimes cometidos no Brasil, tá? Perdendo agora para um outro crime que é o tráfico de drogas, né? Que realmente a maioria dos crimes cometidos hoje, a maioria dos presos hoje, os reclusos no sistema prisional respondem pelo crime de tráfico de drogas. O roubo é um crime patrimonial muito cometido no Brasil. Então, a importância dele é muito grande. Você, como militante na área penal, precisa saber de alguns detalhes do crime de roubo, porque você precisa fazer a defesa do seu cliente de forma técnica, né? E abordar todas as possibilidades aí de benefício para ele, no caso da instrução processual, no caso de fazer provas, tem que estar ciente daquilo que determina a jurisprudência, a doutrina e etc, né? Então, como o nosso material hoje é muito extenso, existe muitas peculiaridades, eu vou passar logo para o nosso material e a gente vai tocando em cima dele, porque tem bastante coisa para ver, tá bom? Vamos lá então. Artigo 157 do Código Penal, roubo, aqui o professor Cleiton Peixer. Fundamentação do crime de roubo está lá no artigo 157 do Código Penal. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. E aqui quando falamos nessa segunda parte, né, só um minutinho que já vou colocar uma canetinha para a gente aqui, olha só, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência, trata-se do roubo impróprio. Nós vamos ver nessa aula ainda essa possibilidade, tá bom? A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, então uma pena pesada, né, pessoal? E um crime grave que deve ser muito bem analisado por vocês, perfeito? Seguindo, olha só, o conceito de roubo, né? O roubo é um crime complexo, ou seja, é o produto da fusão de dois tipos penais, né? Para formar o tipo penal autônomo que engloba a ação típica do furto, subtração para si ou para outrem de coisa móvel alheia e a conduta de constrangimento ilegal mediante violência, grave ameaça ou qualquer outra forma de redução da capacidade de resistência, ou ainda com a lesão corporal se cometido com violência, né? E aqui a subtração deve ser exercida com violência. Violência física, né? O emprego de força física, lesão corporal ou vias de fato. Violência moral é a grave ameaça, né? Intimidação, prenúncio de um mal que deve ser injusto e grave. Então aqui nós temos vários tipos de violência, né? E a violência imprópria, que é a redução por qualquer outro meio de capacidade de resistência, embriaguez, intoxicação por drogas e etc. Então aqui nós temos várias formas de violência que devem ser levadas em consideração. Não é só a violência física, tá, pessoal? Não é só o arrebatamento que configura o crime de roubo. Desse jeito que eu mostrei para vocês aqui, a violência moral, né, ou a imprópria também configuram o crime de roubo, perfeito? Consumação e tentativa, né? Consumação do roubo. E aqui tem uma discussão muito grande, olha só. Em regra, a consumação do roubo ocorre da mesma forma que no crime de furto, ou seja, a partir da efetiva inversão da posse,
independentemente de haver a chamada posse mansa e pacífica. Logo, o roubo será considerado consumado quando o agente, cessada a violência ou grave ameaça, inverter a posse da coisa subtraída, sendo desnecessário que o bem objeto do delito saia da esfera de vigilância da vítima. E aí eu trago a lição do professor ilustre Ricardo Andreucci, que é professor aqui da casa, né? É um grande professor, tem uma doutrina muito bacana, muito bem explicada do Código Penal, que fala assim: consuma-se o roubo com a retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima, mediante violência, grave ameaça ou qualquer outro meio capaz de reduzi-la à impossibilidade de resistência, não se exigindo, contudo, que a posse do sujeito ativo seja definida ou prolongada. Isso quer dizer que o roubo se consuma, né, com a inversão da posse, ainda que não seja mansa e pacífica, né, ainda que ele seja surpreendido logo após, e aí nós vamos ver outras formas de roubo aqui, mas o que importa para vocês agora saber é que inverteu a posse, está consumado o crime de roubo, independentemente de ela ser mansa e pacífica, ou seja, independente de ele conseguir roubar o objeto e se evadir fuga e permanecer com aquele bem por prolongado tempo. Inverteu a posse, ainda que breve, configura o roubo. Perfeito? Seguindo, olha só. Admite-se a tentativa. É admitida a tentativa, pois trata-se de crime plurissubsistente, né? Atos executórios fracionáveis. Uma vez iniciados os atos executórios, se o agente não conseguir inverter a posse do bem por motivos alheios à sua vontade, está configurada a tentativa. E aqui percebam que quando se fala na inversão da posse, né, quando se fala na consumação do crime de roubo, não se exige a posse mansa e pacífica, perfeito? Entretanto, admite-se a tentativa, né? Quando ocorre o arrebatamento, por exemplo, mas o agente não consegue tomar o bem, né? Não consegue a inversão da posse da coisa, né? Seja aí por motivos alheios à vontade dele, né? Seja porque foi impedido por terceiros, etc. O que tem que ter em mente aqui é que se consuma o roubo com a inversão da posse. Se não conseguir a inversão da posse, né, a inversão da posse ainda que não mansa e pacífica, configura o roubo. Se não conseguir a inversão da posse, pode configurar aí a tentativa, tá bom? Olha só a jurisprudência. Penal, recurso especial, roubo, subtração da res furtiva, seguida prisão em flagrante, crime tentado. O crime de roubo consuma-se no momento em que o assaltante realiza plena subtração da res furtiva, afastando-a do campo de vigilância da vítima, mesmo que depois venha a ser preso em flagrante presumido. Na hipótese em que o agente do crime não teve em nenhum momento a posse tranquila dos bens, pois foi preso logo em seguida à prática do delito, houve apenas a tentativa. Recurso especial conhecido e desprovido, está aqui a jurisprudência do STJ para vocês. Sujeito ativo e sujeito passivo no crime de roubo, né? Quanto ao sujeito ativo, pode ser qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, não exige uma qualidade especial do agente para que se consume ou para que ele possa cometer o crime de roubo, e o sujeito passivo pode ser tanto o possuidor quanto o proprietário, sejam pessoas naturais ou jurídicas, né? Então, aquele que detém a posse, ou é proprietário da coisa que foi arrebatada, e até a pessoa jurídica pode ser vítima de roubo, ok? E aí eu trago a lição aqui do professor Guilherme de Souza Nutti. Sujeito ativo e passivo podem ser qualquer pessoa. É preciso ressaltar que também é vítima somente da violência, mas não da subtração, né? Pode ser sujeito passivo, ou seja, é preciso ressaltar que também é vítima somente da violência, mas não da subtração, pode ser sujeito passivo. Isso deve-se aos objetos jurídicos protegidos pelo roubo, que inclui, além do patrimônio, a integridade física e a liberdade do indivíduo, tá? Então, professor Nutti aqui.
E aqui que está falando, né, desculpem pessoal, deve ter uma falha aqui no slide, é preciso também que a vítima de pessoa jurídica, né? Pode ser pessoa física somente da violência, mas não da subtração, pode ser sujeito passivo, desculpem aí. Princípio da insignificância. O princípio da insignificância é muito complicado no crime de roubo. A doutrina é firme no sentido de inadmissibilidade do princípio da insignificância no crime de roubo, ou seja, não admite, né, o princípio da insignificância. O professor Nutti fala, não pode ser aplicado no contexto do roubo, trata-se de crime complexo que protege outros bens além do patrimônio, de forma que a violência ou a grave ameaça não podem ser consideradas de menor relevância, configuradora do delito de bagatela. Então aqui o professor Nutti não admite aí o princípio da insignificância no crime de roubo, porque tem outros bens tutelados, né? Não só o patrimônio, mas também a integridade física, né? Por conta da violência ou grave ameaça. Perfeito? Especificamente, quanto ao crime de roubo, já decidiu o STJ. Em caso, o ora recorrido foi condenado a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, pela prática do delito de roubo circunstanciado, em virtude da subtração mediante violência de um cupom fiscal e o valor de R$10, né? E configurou aqui, então, o crime de roubo mesmo sendo uma importância de R$10 devido à violência exercida. Perfeito? O Tribunal ACOR, em sede de apelação, reconheceu a incidência do princípio da insignificância, uma vez que não restou caracterizada significativa lesão ao patrimônio e à pessoa, cumulativamente, e julgou extinta a punibilidade do recorrido. Assim, o cerne da questão posta no especial cinge-se à possibilidade da incidência do princípio da insignificância no delito de roubo. A turma, ao prosseguir o julgamento, entendeu que é inviável a aplicação do princípio da insignificância em crimes perpetrados com violência ou grave ameaça à vítima, não obstante o íntimo valor da coisa subtraída. Ademais, o STF já decidiu que o referido princípio não se aplica ao delito de roubo. Então percebam que a doutrina e a jurisprudência é firme em não admitir o princípio da insignificância no crime de roubo. Por quê? Porque os bens tutelados ultrapassam o patrimônio, né? Nós temos aqui o bem da estrutura física também. Exercida violência ou grave ameaça contra a pessoa, aí ultrapassa o valor patrimonial, então não pode ser considerado o princípio da insignificância. Perfeito? Seguindo, roubo de uso, tá? O roubo de uso, tal forma não é admitido no nosso ordenamento jurídico, tendo em consideração tratar-se de crime complexo, que envolve violência e grave ameaça à pessoa, diferente do crime de furto. Professor Nutti, não existe tal forma em nosso entendimento, pois o agente, para roubar, diferente do que ocorre com o furto, é levado a usar violência ou grave ameaça contra a pessoa, de forma que a vítima tem imediata ciência da conduta e que seu bem foi levado embora. Logo, ainda que possa não existir por parte do agente a intenção de ficar com a coisa definitivamente, quer um carro somente para praticar um assalto, pretendendo depois devolvê-lo, por exemplo, consumou-se a infração penal, por conta aí, né, pessoal, da violência. O professor Mirabete, né, em sua obra Código Penal Interpretado, traz jurisprudências nos dois sentidos. Olha só. O roubo de uso é figura desconhecida do direito pátrio, não servindo de base para a tese absolutória, máxima em razão da violência ou grave ameaça empregada com o objetivo de obter-se a subtração patrimonial, característica que o torna inconfundível com o furto de uso. Contra, cometem roubo de uso impunível aqueles que, mediante grave ameaça, subtraem o veículo da vítima, o motorista de táxi, utilizando-o na prática de assalto e devolvendo depois aquela intacto e ainda gratificando-a. Nesse contexto, é importante entender que a doutrina majoritária, bem como a jurisprudência dominante dos tribunais, é no sentido de inexistir a figura do roubo de uso. Uma vez exercida a violência ou grave ameaça para a subtração do bem, ainda que o agente não tenha intenção de assenhorar-se dela, mas sim devolvê-las nas mesmas condições que estavam no momento da subtração,
resta configurado o crime de roubo consumado ou tentado. Perfeito, pessoal? Então, olha só, a doutrina e a jurisprudência é uníssona em não admitir o roubo de uso, né? Porque, como eu disse a vocês, existem mais bens tutelados que fogem da esfera patrimonial. E uma vez exercida a violência e grave ameaça, está configurado o crime de roubo consumado ou tentado. Perfeito? Vamos tomar um cafezinho e voltamos no próximo bloco com o roubo circunstanciado.